Olá, vereadores de Campinas prestigiam o lançamento de aplicativo que vai facilitar a vida de deficientes visuais no transporte coletivo. E projeto de lei pretende criar o SAMU veterinário. E a gente ainda mostra para você o perfil dos imigrantes em Campinas. Tudo isso agora no Câmara Notícias. O aplicativo Citamob, lançado em Campinas no dia 10 de agosto, ganhou uma adaptação para deficientes visuais. Vereadores representaram a Câmara no evento de lançamento que foi realizado nesta terça-feira na Secretaria de Pessoas com Deficiência. O aplicativo Citamob Acessibilidade para usuários do transporte público coletivo com deficiência visual foi apresentado nesta terça-feira, dia 9, pelo prefeito Jonas Donizete e pela secretária municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida, Emanuele Alckmin. Representaram a Câmara de Campinas os vereadores Jorge da Farmácia e pastor Elias Azevedo. Você tem acesso às informações, o horário que o ônibus passa, se ele é adaptado ou não. Então vai abençoar, como eu costumo dizer, a população da cidade de modo geral. O presidente da Comissão das Pessoas com Deficiência Física ou Mobilidade Reduzida parabenizou a iniciativa. Com esse aplicativo, a tendência é que melhore e melhore muito. Eles vão ter como ver a quantidade de tempo que demora para chegar a um determinado ônibus. O aplicativo foi adaptado e tem avisos sonoros. Pode ser usado em tablets e celulares e pode ser baixado de graça. Chamado de Busão na Hora Acessível, o software adaptado foi apresentado aos usuários das entidades ligadas às pessoas com deficiência visual de Campinas. Para a secretária dos Direitos da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida, o sistema vai facilitar a vida não somente dos cegos, mas também dos idosos e das pessoas que têm dificuldade visual. Mais um passo e um grande passo, né? Um passo histórico para a cidade de Campinas, um passo histórico que muda a vida mesmo da pessoa com deficiência visual, né? Também participou do lançamento o secretário municipal de Transportes e presidente da INDEC, empresa que administra o trânsito na cidade. Carlos Barreiro contou que está preparando um balanço a ser divulgado nesta quinta, dia 10, mostrando que o Citamob ou Busão na Hora já refletiu positivamente na vida dos usuários do transporte coletivo. O lançamento do Citamob para pessoas com deficiências visuais aconteceu oficialmente hoje, mas tem gente que já está utilizando há uma semana, que é o caso do Edson. Edson, conta pra gente aí, você começou a usar há uma semana já? Exatamente, faz uma semana que nós estamos usando o aplicativo e tem sido uma experiência muito bacana, porque a gente consegue monitorar os pontos de ônibus, saber exatamente o horário em que o ônibus vai passar no ponto e nos dá uma autonomia muito grande, né, em relação ao tempo de espera que a gente fica, né? Antigamente a gente ficava muitos minutos, às vezes até horas em um ponto de ônibus. O responsável pelo desenvolvimento do aplicativo acessível tem deficiência visual e trabalha como consultor para a Citat, empresa que desenvolveu o software do Citamob. Ele adaptou o sistema para atender às necessidades das pessoas com deficiência visual, a começar por si mesmo. Algumas sugestões que já me passaram dos próprios usuários, que pediram algumas coisas que eu vou implementar, né? E outras que eu já tinha pensado antes e que agora está na hora de eu colocar. Uma delas, quando chega o ônibus, ele vibra e ele fala que está chegando o ônibus. Uma pessoa pediu para colocar um som também. Um som diferente? Um som diferente. Então isso vai ser implementado já na próxima update que for feito, já vai estar com som também. O sistema comandado por voz vai ser utilizado por mais de 30 mil pessoas em Campinas. O aplicativo informa até o prefixo de cada ônibus. O Citamob acessa o banco de dados do núcleo de monitoramento que atualiza as posições dos mais de 1.200 ônibus da frota a cada 30 segundos. Na central, 6 operadores e um supervisor visualizam o andamento do transporte no mapa de Campinas. O Citamob Acessível foi implantado pela primeira vez em Recife, em abril de 2014. Já está em funcionamento em diversas cidades como São Caetano, Volta Redonda, Salvador, Maceió e Ribeirão Preto, e em teste em mais 16 cidades brasileiras.
O vereador Gilberto Vermelho solicitou à Secretaria Municipal de Saúde um relatório sobre as obras nos centros de saúde de Campinas. Como presidente da Comissão de Saúde da Câmara Municipal, o vereador Gilberto Vermelho solicitou à Secretaria de Saúde um relatório técnico das obras nas unidades básicas de saúde da cidade na gestão do prefeito Jonas Donizete. Nesse relatório, senhores vereadores, constam as obras já efetivamente feitas, as reformas nos centros de saúde, as reformas, as construções necessárias em toda a rede nossa de saúde aqui na cidade de Campinas. Obras importantes, desde as unidades básicas de saúde, os prontos atendimentos, né, que são obras que, com certeza, vai melhorar e muito, né, o nosso atendimento na região da saúde. De acordo com Vermelho, no relatório deve conter informações sobre obras, reformas e ampliações de 19 centros de saúde e pronto atendimento. Entre eles, o vereador destaca os dos bairros São José e Campo Grande. Que são obras que vão ser iniciadas num prazo muito curto, uma vez que estas obras são parceria do governo municipal com o governo do estado de São Paulo, através do programa Renova SUS. Um projeto de lei pretende criar um serviço de atendimento de urgência e emergência para animais, o chamado SAMU Veterinário Municipal. Entenda na reportagem. Animais que são vítimas de atropelamentos em situação de risco ou então vítimas de maus tratos e até aqueles soltos nas ruas seriam atendidos pelo serviço de SAMU Veterinário Municipal. Eu acho fundamental a gente fazer uma reflexão o porquê desse projeto. Muitas vezes a gente vê os animais atropelados e quando a gente olha o animal atropelado, a gente tem que olhar de duas formas. Primeiro, o direito do animal. A gente trabalha muito a questão da posse responsável, as pessoas muitas vezes querem os animais, mas precisam entender que elas têm responsabilidade sobre eles e sobre as ações que eles têm. E ao mesmo tempo a gente vê uma discussão sobre o direito dos animais, o direito de não ser torturado, de não viver de forma insalubre. O projeto é de autoria do vereador Thiago Ferrari, do PTB, que destaca que com o SAMU veterinário, as pessoas também correm um risco menor ao tentar ajudar um animal ferido. É que primeiro a gente saiba a quem se socorrer quando a gente encontrar um animal que está agonizando, que foi atropelado, que sofreu algum acidente. Então é fundamental que a gente estabeleça um critério e estabeleça a responsabilidade para isso. E ao mesmo tempo a gente tem que olhar que um animal ferido, ele é um animal que a gente não sabe como ele vai reagir. E muitas vezes a gente coloca em risco as pessoas que estão na rua, porque ele está machucado, ele está ferido e o que ele quer é se defender. O projeto está em análise nas comissões permanentes da Câmara e, se aprovado por elas, segue para a votação em 2 turnos. Com o voto favorável dos vereadores, aí sim segue para a sanção do prefeito municipal. O que a gente quer é estabelecer um critério onde haja pelo poder público uma responsabilização e as pessoas que queiram socorrer esse animal saibam a quem procurar para que a gente possa cuidar do animal, para que a gente não deixe ele numa situação agonizante, numa situação totalmente desamparada. O vereador professor Alberto criticou os cidadãos que sujam praças pela cidade. O parlamentar foi à tribuna para pedir mais responsabilidade da população. O vereador do Partido da República, professor Alberto, durante a 51ª reunião, citou o caso da Praça Doutor Vani, entre as ruas Mantiqueira e Serra do Mar, na região do bairro da Ponte Preta. Para o parlamentar, existe uma cultura depredatória que não é feita pelos moradores. Uma cultura horrível de algumas pessoas que não entenderam que o espaço público é de todos. O raciocínio dessa gente é exatamente esse: por ser de todos, não é de ninguém. Então eles acham que pode jogar dejetos, sujeira e uma série de restos de coisas na nossa praça, no nosso espaço público de convivência. Ele ainda elogiou o trabalho da Secretaria de Serviços Públicos e afirmou que a Prefeitura tem feito a parte dela. Isso agride uma sociedade que trabalha para ter uma qualidade de vida melhor, um município mais humanizado. Então eu quero lamentar, senhores vereadores,
todos esses novos espaços que foram cuidados, revitalizados. O Procon Campinas divulgou a 7ª pesquisa em um ano sobre a variação do preço do pão francês. Nos supermercados, a média foi de R$ 9,15. Já nas padarias, foi de R$ 10,42. A pesquisa avaliou ao todo 37 estabelecimentos entre os dias 21 e 28 de agosto. 29 deles não reajustaram o valor do pãozinho em comparação com o bimestre anterior. O vereador Pastor Elias Azevedo quer que 3 linhas de ônibus que atendiam bairros em Campinas voltem a realizar o itinerário. O vereador Pastor Elias Azevedo foi à tribuna na última semana para criticar a retirada de linhas de ônibus que atendiam os bairros Parque e Fazendinha, São Jorge e Santa Bárbara. O parlamentar criticou a atitude da INDEC, que unificou diversas linhas e causou muitos problemas. O que resultou, senhor presidente, em uma super, mega, hiperlotação nos ônibus, a ponto dos moradores que moram praticamente no meio do Parque Fazendinha e os moradores do Parque Santa Bárbara precisar esperar 2, 3, 4 ônibus na expectativa de que eles tenham um pouco menos de pessoas para poder ir para os seus trabalhos, para poder ir para os seus compromissos. Pastor Elias informou que procurou o presidente da INDEC e apresentou a resposta que recebeu. A resposta que tivemos é que na segunda-feira será revisto com algumas adequações. E não dá simplesmente para rever a situação do transporte na região dos 3 parques. O que a população quer é que volte à condição de ruim que estava, porque ficou muito pior. Em nota, a INDEC afirmou que a linha 252.1, que reforça o atendimento no Parque São Jorge, ficou fora de circulação por uma semana, mas voltou a operar nesta terça-feira. A linha circula entre as ruas Antônio Ribeiro Lima e o Terminal Mercado 1 durante os horários de pico pela manhã e à tarde. A crise humanitária por conta das imigrações que atingem o sul e o leste europeu causam comoção mundial. Mas a questão da imigração não se restringe somente àqueles países. O Brasil também recebe de braços abertos muitos imigrantes que se dirigem até aqui por diversos motivos. A repórter Gabriela Prado nos traz o perfil daqueles que têm em Campinas um novo lar. Campinas, uma cidade de todos os povos desde a sua formação. Uma história que começa triste com a escravidão e segue com o desenvolvimento econômico da cidade. Campinas, na sua história, sua conformação social, tem na sua raiz os imigrantes. Tanto na época da escravatura, como na virada do século XIX para o século XX, quando chegam os italianos, espanhóis, portugueses, alemães, suíços. É uma cidade que acompanhou, no seu desenvolvimento econômico, fluxos migratórios oriundos de diferentes partes do Brasil e que chega, na virada do século XX para o XXI, com uma conformação de novos fluxos migratórios. Agora, se vamos receber mais imigrantes, precisamos saber por que estrangeiros procuram a cidade. Campinas ela é um polo de desenvolvimento tecnológico e, de um lado, nós temos migrantes qualificados, portanto, Campinas é uma cidade que, do ponto de vista teórico, ela é uma das primeiras a mostrar que não tem só uma migração da pobreza, é uma migração também de alta qualificação. E esses novos imigrantes haitianos, africanos, peruanos, bolivianos, eles têm também 2 correntes muito distintas. Uma vinculada aos estudantes, pelas universidades que aqui existem, outra vinculada ao setor de serviços e prestação de serviços, e incluindo até serviços sofisticados, como Campinas tem recebido nas últimas décadas. E mais, será que estamos recebendo bem quem chega por aqui? Para mim, e esse tempo que eu estou me adaptando, eu já ouvi falar muita coisa de próprio brasileiro, que estou falando besteira também, posso dizer. Se você pesquisa nas páginas do Facebook, eles estão escrevendo cada coisa. Brasileiro tem, não são todo mundo, mas tem um racismo bastante com os meus compatriotas, que já falam bastante que eles são vítimas de preconceitos. Que as pessoas falam, esse povo haitiano estão chegando no Brasil para roubar o trabalho de pessoas.
Berman Garçom é haitiano de Porto Príncipe e veio para o distrito de Barão Geraldo, em Campinas. O motivo? Continuar os estudos prejudicados depois do terremoto do Haiti em 2010. Como pesquisador para a Unicamp e com meu orientador, que é o professor Omar Ribeiro Tomás, depois do terremoto ele falou: Berman, tem esse projeto que você está trabalhando, fez uma pesquisa lá no Haiti para saber quantas faculdades foram destruídas. E ele falou: você também pode estudar na Unicamp, o que você acha? Vem fazer uma pós-graduação? Aí eu falei: então, é uma ideia boa. E eu e minha esposa, a gente vem direto para o Brasil, em Campinas, e por causa da Unicamp, é nesse sentido que a gente escolheu, na verdade não tinha outra escola, que é a Unicamp, que está em Campinas, para estudar. Jornalista, ele fez mestrado em antropologia na Unicamp. Junto com o preconceito, Berman também enfrentou a primeira dificuldade dos pelo menos 30 mil haitianos que vivem hoje no país. O português não é uma língua que todo mundo já ouviu falar. Para mim era novidade. Só que eu trabalhava lá no Centro Cultural Brasil-Haiti. Eu já comecei a fazer um curso básico de português para quando eu cheguei aqui, para não ser tão difícil. Mas para minha esposa era outra coisa. Então é difícil para mim me adaptar com a comida, que é diferente. A comida brasileira é diferente do que a comida do Caribe. E para mim falar, o primeiro dia de curso, todo mundo estava falando da risada e eu não entendia nada. Cadê a graça que tem? Então, só que as pessoas estão falando e eu estou falando outras línguas como francês, o crioulo e inglês, mas mesmo no aeroporto tinha dificuldade para encontrar alguém que falava inglês. E todo mundo falava só português. Então, para me adaptar, foi difícil para mim. Não existem dados oficiais do número de haitianos em Campinas. Como está há 5 anos no Brasil, Berman é sempre procurado pela comunidade. Ele estima que só no distrito de Barão Geraldo a comunidade de haitianos já chega a 300 pessoas. Muitos vêm com diploma superior em mãos, mas não conseguem trabalho qualificado e acabam encontrando dificuldades para se manter em uma cidade de custo de vida tão alto. Tem haitianos que chegam no Brasil, em Campinas, vê que é uma outra realidade. É um lugar que é, por exemplo, muito caro para viver, no sentido de alugar uma casa. Então, tem gente que vive para morar em Barão Geraldo, eles não conseguem ficar 2 meses aqui. O próprio Berman encontra dificuldade para trabalhar com o que gosta, edição de vídeo e som. Ele era diretor de uma TV no Haiti, mas por aqui atuou como pesquisador e recepcionista de hotel. Tem uma grande quantidade que são formados, que tem uma profissão, que eles já exerciam profissão. Por exemplo, no meu caso, eu sou repórter, jornalismo, eu faço edição de imagem e áudio e vídeo, tudo isso. Mas eu nunca consegui trabalhar no que eu já tinha como profissão. Por isso, é preciso mobilização por inclusão social e no mercado de trabalho desses imigrantes. Assim, podemos também evitar que essa população se envolva com o tráfico de drogas ou seja cooptada para o trabalho escravo, por exemplo. Se nós não tivermos políticas sociais que contemplem essa população migrante, elas estarão cada vez mais oprimidas e fora do circuito da inclusão social. Portanto, é fundamental preparar a sociedade, e particularmente a sociedade campineira, que continuará recebendo no século XXI esses imigrantes e também os migrantes internos, para que políticas sociais sejam preparadas e desenhadas para esses fluxos migratórios do século XXI. E vamos combinar que todo mundo já sabe que racismo é crime. Tem brasileiro fora também, eles podem ser vítima da mesma forma que o haitiano seja vítima aqui também. E ontem teve sessão solene com entrega de título de cidadão campineiro. Confira. A sessão solene que contemplou o tenente-coronel da Polícia Militar, Marcielber Maciel Rezende da Silva, com o título de cidadão campineiro, contou com a presença de representantes do Executivo, OAB, Secretaria de Segurança Pública e da Polícia Militar. Proposto pelo vereador Jorge da Farmácia, a homenagem prestada pelo Legislativo é em nome da dedicação do tenente-coronel em zelar pela segurança e bem-estar da sociedade, servindo a população ao longo da carreira. Este foi o Câmara Notícia de hoje e até amanhã.